E agora a ligação covalente, ela vai estar relacionada com uma ideia de compartilhamento de elétrons entre os elementos que vão estar fazendo aquela ligação, né? Então, por exemplo, caso mais simples de todos de uma ligação covalente, a molécula H2, né? São dois átomos de hidrogênio que vão se encontrar, vão formar uma ligação covalente e vai ser energeticamente favorável para eles estarem nessa ligação, estarem juntos, formando essa molécula, tá? Eu posso desenhar aqui a nuvem eletrônica dela. E a gente está tentando entender por que isso se forma, né? Uma coisa que vocês têm que ter em mente é aquele gráfico de energia que a gente viu lá para a ligação iônica, distância. Ele tem... Isso aqui sempre é um gráfico de ligação, tá, pessoal? Sempre que vocês verem esse poço de potencial, que a gente chama poço de potencial, né? Sempre que vocês verem esses gráficos de energia em função da distância e tem esse formato de poço, né? Tipicamente ele está representando algum sistema ligado, alguma coisa que, quando está nesse ponto de mínimo de energia, é a posição mais estável daquele elemento, daquela situação. Então, por exemplo, aqui, ó, nesse eixo é distância. Então, quando esses dois átomos estão muito distantes um do outro, você tem energia zero, né? Não tem energia nessa interação. Quando eles se aproximam, tem uma distância entre eles que é a situação mais estável, é a situação que eles mais gostam de ficar. É exatamente o fundo desse poço aqui, né? Se eu expandir aqui, ó. Aqui é a distância, né, que eles gostam de ficar equilibrados, estáveis nessa posição, tá bom? E a energia aqui dessa ligação, né? Então, se você quisesse saber quanto de energia eu preciso gastar para separar esses elementos, tem a ver com essa profundidade desse poço, né? Quanto de energia libera quando eu junto? Quando eu junto esses dois, eles liberam uma quantidade de energia que tem a ver com isso daqui também, tá? Beleza. Então, essa é só uma ideia conceitual, tá? De que esse gráfico de ligação continua valendo. Tá, mas o que a gente quer entender mesmo é como que... o que promove essa ligação? O que vai promover a ligação entre esses dois hidrogênios é o compartilhamento de elétrons para preencher os subníveis eletrônicos, e isso é uma situação favorável, né? Então, pensa assim, ó, o átomo de hidrogênio. Qual que é a distribuição eletrônica? Quantos elétrons um átomo de hidrogênio tem? Apenas um S1, a distribuição dele, né? Tem um elétron no nível 1s, certo? O outro hidrogênio aqui também é um S1, né? Idêntico, são os mesmos elementos, certo? Qual que é o preenchimento desse subnível S aqui? É quando vai para um S2, lembra? Você já preenche esse subnível. Então, se esse átomo aqui compartilha elétron com esse outro e esse outro compartilha elétron com ele, vocês concordam que ambos, né, quando você faz essa ligação covalente aqui, ambos preenchem esse subnível e vão para uma situação mais estável, que é a ligação, tá? Bom, deixa eu dar outro exemplo aqui, ó, mais complexo. A molécula HF, né? O que você tem? Um hidrogênio tem essa distribuição eletrônica, um S1, e o flúor, qual que é a distribuição eletrônica dele? Um S2, 2S2, 2P5, certo? Só olhar lá na tabela periódica. O flúor tem 5, 6, 7, 8, 9 elétrons, né? Então, na camada de valência, no último nível de energia, quantos elétrons eu tenho? Aqui, ó, a camada de valência, né? O nível de energia mais externo desse meu sistema. Vocês estão vendo que tem 5 mais 2, tem 7 elétrons de valência que a gente fala, né?
Porque o que importa para a gente, pessoal, nessas ligações químicas, são os elétrons de valência, porque são os que estão mais externos no meu átomo e são os elétrons que vão interagir com o outro átomo que ele vai encontrar. Vocês concordam com essa visão, né? Os elétrons internos, eles não vão interagir tanto com os outros elementos. Então, por isso que a gente está sempre avaliando os elétrons da camada de valência, do último nível de energia. Então, você tem que ver, o flúor tem 7 elétrons de valência. Se ele recebesse mais um elétron, ele ia para 2s2, 2p6, né? Ele não ia preencher esse subnível P aqui. Então, o flúor, ele quer receber um elétron, o hidrogênio também quer receber um, para ficar com um, né? Preencher o seu subnível. Então, essa ligação aqui, né, é favorecida por causa disso, pelo compartilhamento desses elétrons, tá? Como que Lewis, então, né, quando a gente está falando de ligação covalente, tem uma coisa fundamental, que é saber construir as estruturas de Lewis, né? Então, estruturas de Lewis. Ó, pessoal, eu tô passando, quem quiser fazer alguma pergunta, pode fazer, tá? Que eu vou passar pelos principais pontos aqui, as coisas principais dessa parte da matéria, para vocês conseguirem, né, fazer um resumo geral, acompanhar. Então, estrutura de Lewis, vocês têm que saber montar, as estruturas de Lewis. O que são? São aquelas estruturas assim, né? Ó, eu desenho o hidrogênio com o seu elétron de valência, certo? Com esse pontinho aqui, o hidrogênio com o seu elétron de valência. O flúor, a gente não viu que tem 7 elétrons de valência? Então, você distribui em pares, né, os elétrons, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aqui, ó, o flúor está com seus 7 elétrons de valência. E aí, quando forma a ligação iônica entre esses... ligação covalente entre esses dois, esses daqui vão ser compartilhados, né? Formei a ligação aqui. Esse daqui, então, vai estar obedecendo a regra do octeto. E aí, a regra do octeto diz para a gente que essa é a estrutura de Lewis, né? Que provavelmente descreve essa molécula HF. Tá? Quer dizer, isso aqui foi para o sistema estável. Vocês têm que ter em mente que regra do octeto é uma regra que funciona para muitas situações, mas não é sempre válida, né, pessoal? Regra do octeto, por que com 8? Justamente porque muitos elementos que a gente está interessado, né, você vai estar nesse nível de valência aqui do 2s2, 2p, e quando você completar 8 elétrons na valência, ela vai estar na sua situação energeticamente favorável, né? Ou 3s2, 3p6, né? Então, vale essa regra do octeto em muitas situações, mas é claro que quando você vai para elementos cada vez maiores na tabela periódica, a nuvem eletrônica é cada vez mais complexa, vão ter vários outros subníveis, né? 3D, que podem ter algum efeito, e aí vão ter exceções à regra do octeto, né? E aí, enfim, na videoaula lá o professor discute várias exceções, né? Por exemplo, o SF6, que você tem um enxofre aqui, flúor, 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 flúor. Ó, se vocês olharem a estrutura aqui do SF6, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 ligações aqui simples, né? Então, esse enxofre está com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 elétrons de valência aqui nesse sistema. Então, é uma exceção à regra do octeto, né? Tem várias outras exceções. Lá na videoaula, o professor comenta sobre esses casos, né? Mas vamos fazer o fundamental aqui. Vamos ver certinho como que eu entendo, como que eu construo as estruturas de Lewis, que vão ser super importantes para a gente saber construir, para determinar várias questões químicas depois, propriedades químicas dessas estruturas, né? Então,
vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, o CS2. Essa molécula que tem um átomo de carbono, 2 de enxofre. Então, como que você pensa para montar essa estrutura? Um chute bom, que é sempre assim, né, pessoal? Vocês têm que ter em mente que a gente está fazendo uma previsão. A gente vai montar uma estrutura que, pela minha teoria, é a estrutura que eu acredito que vai ser real, e depois você tem que ir no laboratório verificar se aquela estrutura está certa, né? Fazer experimentos para verificar isso. Mas vamos lá. Como que eu pensaria? Primeira coisa, faz sentido, né, em muitos casos, você colocar o elemento menos eletronegativo no meio, tá? Então, o elemento menos eletronegativo no meio e os outros dois, um de cada lado aqui. Vou chutar, né, uma estrutura desse tipo. Você poderia fazer outros chutes e vai ter uma série de regras para a gente ficar conferindo qual estrutura que faz mais sentido, tá? Beleza. Aí, eu tenho que distribuir os elétrons de valência desse sistema, tá? Então, eu tenho que contar quantos elétrons de valência eu tenho nessa molécula aqui. Eu vejo quantos elétrons de valência tem o carbono. O carbono, se vocês lembrarem, são 4 elétrons de valência, né? Porque a distribuição eletrônica dele é 1s2, 2s2, 2p2, certo? Ou seja, aqui na valência eu tenho 4 elétrons. Por isso que a gente representa ele dessa forma aqui. O enxofre, ele é distribuição eletrônica, né? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4. Fiz a distribuição aqui. Vamos ver o nível de valência dele. Aqui na valência, eu tenho 3s2, 3p4. Então, 6 elétrons de valência, certo? 4 aqui, 2 desse daqui. Então, você costuma... beleza. Então, tá aqui 6 desse e 4 desse. Só que, se você olhar, ó, você tem 2 átomos de enxofre. Então, quantos elétrons de valência tem no total? Deixa eu apagar aqui. Vou desenhar para eu colocar aqui, ó. Elétrons de valência desse sistema. 4 mais 6 mais 6. Vocês concordam? Ó, 4 que vem do carbono, 6 que vem do primeiro elemento, né? Enxofre, e 6 do segundo. Então, 4 mais 6 mais 6, 16 elétrons de valência no total deste elemento aqui, tá? Desse composto. Tá, então eu descobri que tem 16. Eu preciso ver isso porque eu vou distribuir os 16 elétrons de valência nessa minha estrutura, para montar a estrutura de Lewis, né? Então, assim, ó, você coloca o carbono aqui, o enxofre do outro lado, esse do lado de cá. Primeira coisa que eu penso é o seguinte, tem que ter no mínimo uma ligação simples entre esses átomos, porque senão não estaria ligado, né? No mínimo tem que ter uma ligação simples entre esse e esse daqui. Então já foi 1, 2, 3, 4. Já foram 4 elétrons. E eu distribuo esses 16 em pares, tá? Em pares não ligantes agora. Então você começa assim. Vou colocar, por exemplo, 2 pares não ligantes aqui. E você vai distribuindo ao longo da sua estrutura. Porque pensa assim, as cargas, elas não vão ficar todas acumuladas num único lado do seu sistema. As cargas sempre tendem a se distribuir uniformemente na estrutura, né? Então, então você vai contando, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Pronto, ó, coloquei os 16 elétrons nessa minha estrutura de Lewis do CS2. Aí você pensa,
Será que está certa essa estrutura? Será que são ligações simples que ligam esses átomos aqui? Então, uma forma de verificar se o seu pensamento está certo é verificar a regra do octeto, né? Tem 8 elétrons de valência aqui no enxofre? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 da ligação, né? Esse aqui está com 8 elétrons de valência, ele está ok. O outro está igualzinho, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Também está ok com a regra do octeto. E o carbono? 1, 2, 3, 4. Né? Só está com 4 elétrons. Então, ele não está satisfeito. Então, eu distribuí errado, tá? Eu distribuí errado os elétrons de valência. Então, vou apagar aqui, ó. Apago esse. Olha só, se eu coloco aqui uma ligação dupla, outra ligação dupla aqui, ó. Veja agora a situação. Veja, eu distribuí os 16, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Distribuí os 16 elétrons, concordam? E veja, esse enxofre, quantos elétrons ele tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O carbono, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá ok? E esse também tá ok. Todos eles estão de acordo com a regra do octeto, tá? Então, essa é uma estrutura que me parece que faz sentido para o CS2, tá bom? É a que eu estou prevendo aqui. Então, beleza, né? A gente está usando essa metodologia. Daqui a pouco, a gente vai ver a tal da carga formal. A carga formal, pessoal, é uma carga que você calcula para cada elemento do seu composto e, dependendo do valor que ela der, você sabe se essa estrutura aqui é a estrutura correta ou é outra estrutura que você conseguiu montar, tá? Daqui a pouco a gente vai falar de carga formal. Antes de eu falar da carga formal, deixa eu falar das estruturas de ressonância, que eu acho que é importante. Então, é o seguinte, pessoal. Estruturas de ressonância. É o seguinte, uma vez, quando você constrói, né, as estruturas de Lewis, pode acontecer de você montar diferentes estruturas e todas elas fazerem sentido pela regra do octeto. E aí você tem que avaliar, né, se uma delas é mais provável que as outras, ou se você está lidando com uma estrutura de ressonância, com híbridos de ressonância, onde todos eles convivem, né, numa situação de mistura.